Céu azul estrelado, animação de uma cabana sob grama verde e personagens do folclore brasileiro em um livro aberto, em letras brancas, 4ª edição do programa Ilha da Imaginação. Pôr do sol ao fundo de um letreiro 3D onde se lê Hashtag Eu Coração São Simão, uma ponte sobre uma lagoa, o sol reflete na água. Vista aérea da Escola Ilha da Imaginação. Projeto Ilha da Imaginação. Ação formativa de encontro com professores. Em uma sala de aula, os arte-educadores e assistentes estão sentados em semicírculo e alguns vestem a camiseta do projeto. Sérgio Martinelli, coordenador pedagógico, homem branco, calvo e de barba grisalha, usa óculos de grau. No aprendizado dos alunos, o que vocês acham que eles... No trabalho daqui eles conseguiram levar para a escola como método de trabalho, como processo, porque o que acontece? A escola hoje, a gente sabe que os alunos vão, mas não existe um prazer de ir à aula, né? E o nosso processo aqui é muito mais organizado, é um processo mais, a gente tem uma forma de apresentando conteúdo para eles, especialmente a questão da literatura, a questão de escrever, a questão de fazer redação, tentar melhorar o português. Nós sabemos que a gente tem muito problema deles terem muita dificuldade em ler, dependendo do nível do curso que a gente está trabalhando, formação, talvez no avançado seja um pouco menos, e no 3D seja um pouco menos, porque a gente já foi fazendo uma seleção dos alunos que melhor se destacaram. Para o curso de formação... Júlio Quinan, arte-educador, homem branco e de cabelos grisalhos. Eu não vou dizer dificuldade, mas há uma certa necessidade em trabalhar o processo, né? Que aí a gente está falando de uma criança de 10, 11 anos, né? E que ainda está em formação, em plena formação, né? E estimular. De que maneira estimular a imaginação dessa criança voltada para um processo audiovisual e de maneira quase profissional. A gente trabalha aqui com softwares que são usados no mundo inteiro. Né? Mas o que vocês... A fala volta para Sérgio. Minha proposta é a gente conversar exatamente se vocês sentem, usando esse nosso processo de primeiro ler a literatura, depois a construção do personagem, depois a estruturação do roteiro, depois fazer o storyboard. Vocês conseguem ver, eu sei que isso não é genérico, né, mas de todas as turmas, vocês conseguem ver que alunos realmente conseguem aproveitar essa metodologia e eventualmente podem aproveitar isso ou levam isso para o seu processo de aprendizagem escolar? Eu vi que eles aprendem assim dessa forma. Eles se interessam bastante. Dylan Ribeiro, assistente de arte-educador, rapaz pardo e de cabelos cacheados, usa óculos de grau. Muitos pegaram, emprestaram gibis, livros para ir treinando, e isso facilitou muito mais na hora de roteiro, na hora de conversar. As conversas deles foram evoluindo, usando ainda gírias, só que menos, né? Sara Regina, assistente de arte-educador, jovem parda de cabelos ruivos presos em um coque. Elas acabam procurando, por conta própria, esse tipo de conteúdo, né? Aprender melhor como escrever. A gente percebe que muitos deles ligam pra gente e falam que estão pesquisando, que estão estudando sozinhos em casa para poder fazer melhor o seu roteiro, fazer sua história de uma forma mais coerente. A fala volta para Sérgio. A questão do desenvolvimento deles em termos de, como o Vila falou, desenvolvimento em termos da linguagem, do vocabulário. Houve uma evolução na questão do vocabulário, de aprender novas palavras, de se expressar melhor? Com certeza. Com certeza. Sim, a gente percebe. Cristiane Quinan, assistente de arte-educador, mulher parda de cabelos negros compridos e soltos sobre os ombros, usa brincos de sementes. São conceitos que não são novos e eles já chegam, né, sem necessidade, inclusive, de revisão desses conceitos. Está tão entranhado já na cabecinha deles que realmente eles já chegam aptos a produzir, né? Essa parte inicial aí de todos esses conceitos a gente até às vezes elimina pela questão assim da produção, né?
Inclusive, Ricardo Gonçalves, arte educador, homem pardo de cabelos raspados. Chega com uma certa recusa, quando você vai falar, ó, vocês têm que ler bastante, né, tem que ler história de quadrinhos, mas aí eles vão. A gente vai mostrando durante o curso que tem que ter leituras, que tem ideias, né, criativas, não se produzir só no seu filme. É da onde que eles tiram. Agora, essa parte A fala volta para Sérgio. da evolução deles, por exemplo, eu penso particularmente no avançado. O Tumbum é um software que ele exige muita lógica. Ele tem uma estrutura lógica de aprendizado, que você tem aquela trama, literalmente uma macarronada, uma minhoca de coisas de decisão, porque tem uma ordem nos Estados Unidos. Então você tem, primeiro, olha, isso aqui acontece primeiro, isso aqui está em tal plano, isso aqui está em tal plano, isso aqui está em tal plano. Esse desenvolvimento lógico, ele tem uma evolução grande para esse pessoal. Vocês conseguem perceber isso? Júlio. O que a gente percebe é que a curva de aprendizado, né, do Tumbum, principalmente, ela é muito maior do que a dos outros programas, né? Até o próprio 3D, a gente faz esse comparativo. A curva de aprendizado para o 3D ou do Animate são bem menores. O que ocorre é que o aluno, quando ele se depara com, você falou da macarronada, que são os load views, e seria até bacana colocar um print aí na tela de um load view, né, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Eu acredito, assim, por experiência, acompanhando os alunos que estiveram aí no curso nesse último ano, a capacidade deles de entender isso, porque aquilo ali exige uma certa abstração, né, e complementar. O que deu para perceber é que esses alunos, eles realmente conseguiram entender, né, como é que aquilo funciona, né? Não é uma coisa, não é assim, né, da noite para o dia. Você não consegue, né, tirar isso de uma hora para outra. Agora, a questão, Sérgio. quando a gente fala do 3D, porque nós estamos falando aqui de um processo de aprendizagem que não é especificamente do ILA. É um processo de qualquer curso que qualquer aluno estaria fazendo no Brasil e no mundo. Tá? Porque o que nós desenvolvemos aqui, tudo bem que a gente desenvolveu uma metodologia própria, mas é uma metodologia que pode ser aplicada e pode ser reproduzida em qualquer parte do mundo, em qualquer cidade, dentro da língua, mas os softwares são os mesmos e o processo criativo é o mesmo. Agora, no caso, Sara, a questão da visão espacial deles, especialmente o pessoal do 3D, tá? Como é que é trabalhado isso? Porque não é todo mundo que tem essa visão tridimensional para você fazer uma animação. Olha só, pelo que eu percebi, Sara. trabalhando com eles conseguiram entender bem como funciona o software, né? Porque o software é bem intuitivo, mas também exige um pouco da nossa didática, né? Explicar certinho como funciona a tridimensionalidade do software, né? Porque é diferente do 2D, tudo que você não está vendo ele por inteiro ali. Você sempre tem uma parte que você não está enxergando, a não ser que você vai lá e movimente a sua animação ou o seu objeto que você estiver fazendo, né? E eu consegui perceber que eles pegaram muito bem isso. Tem alunos até que eu pensei que ia ter dificuldade com o 3D, mas eles se deram super bem e até parecia que tinham mais afinidade com o 3D do que com o 2D. Então foi algo super tranquilo para eles. Para mim, Sérgio. eu sempre acho que a questão do 3D tem uma questão de você ter a visão tridimensional no universo virtual, porque no universo real é fácil, mas tudo depende da luz. E lá, mesmo no universo tridimensional, tudo depende da iluminação. Essa compreensão da iluminação e de você mexer com as fontes de luz, como é que foi o processo deles de trabalho? Eu acho que Sara. no início é um pouco complicado, né? Mas assim, à medida que eles foram praticando, rapidinho eles conseguiram entender. A dinâmica do 3D é bem diferente, né, do software 2D, né? Porque você falou, né? Tem luz, a gente tem sombra, a gente tem muito mais profundidade, a gente precisa de uma visão melhor do objeto que a gente está fazendo, né? Só que não foi muito complicado, eles rapidamente conseguiram entender como o software funciona
e também aplicar várias coisas em cima desses objetos, né? Não demorou muito. Júlio. Percebe que trabalhar com essa tridimensionalidade, né? trabalhar com texturas, com iluminação, né? Isso aí exigiu deles um pouco mais, né, da capacidade artística, né? E eu gosto muito de entrar nesse detalhe, porque o 3D ele já te entrega, você faz um círculo, uma esfera, e ele já te entrega uma esfera iluminada e tal, mas e aí? O que eu vou fazer? Como eu vou dar vida para essa esfera? Né? Que textura eu vou colocar nela? É um vidro? É uma borracha? Né? Eles aprenderem a pensar com as ferramentas do programa, o que tinha dentro do programa, e depois desenvolver isso sozinhos, assim, tendo, claro, a orientação da gente, mas eles podendo entender que a luz afeta isso, se colocar essa iluminação, a sua cor aqui, esse amarelo vai mudar, que temperatura que é essa da luz que você tem que colocar, onde você tem que colocar um ponto de iluminação para isso que ganhar relevo e não ficar aquela coisa chapada. Isso tudo dentro do software 3D para os alunos, eu acho que foi uma das grandes conquistas, né? Foi. A fala volta para a Sara. É uma grande novidade, né? A maioria deles nunca nem chegou perto, né, de mexer e usar algo assim. No 3D a gente tem a possibilidade de fazer ou algo bem desenhado, algo bem cartunesco, e também a gente pode fazer algo extremamente realista, né? E isso é um pouco assim, até assusta de início para os alunos, né? Só que com a medida do passar do ano, eles entenderam como o software funcionava certinho, eles conseguiram sim utilizar o software e fazer coisas bem legais, né? Interessantes lá. É complicado sim, o fato de que você pode fazer algo bem realista. Eu acho que isso é o que mais encanta quando você entra no 3D, que é essa possibilidade de fazer algo real, mas eles conseguiram sim entender o software. Tem isso de influência da luz, tem toda a tridimensionalidade, né, do software, mas eles conseguiram sim utilizar ele bem e os resultados foram muito legais no final do ano. Eu vejo Sérgio. Eu vejo uma coisa muito legal no 3D, que para mim o ambiente virtual do 3D, de qualquer programa 3D, é como se você estivesse dentro de um estúdio, você está no stage. Você está no stage, é um teatro. Você está no teatro onde você tem o palco, você tem a luz, você tem o cenário e você tem os objetos lá que são seus personagens. E aí a história faz com que você, diferente do 2D, que você tem que ter planos, você mexe, você tem que só construir histórias para fazer eles interagirem. E você mexe a câmera. Então você tem, na verdade, no 3D, você tem um estúdio de cinema com uma câmera ou com mais câmeras e você simplesmente mexe câmera, mexe luz e faz os personagens atuarem. Quando a gente trabalha e tenta passar para eles essa visão, costuma ser mais fácil para eles entenderem a ferramenta que eles têm. Não, eu ia complementar que o Blender também tem a parte do 2D, né? Sim, a gente está fazendo o 2D dentro do 3D, dando profundidade na animação. Sérgio. As ferramentas para o pessoal da formação, principalmente que você trabalha, que é justamente o Animate eu acho uma ferramenta perfeita para eles entrarem no mundo da animação, para entender o processo da animação, porque o que a gente faz é, na verdade, da literatura passar para a animação, mas aí tem um método, né? Tem uma metodologia, tem um processo para entender a questão do movimento, porque o que a gente estuda na animação, o que a gente faz na animação, é pura física do movimento. Então você tem que ter deformação, você tem que ter não adianta falar termos técnicos aqui, tá? Mas você tem os ciclos, esticar, encolher e tudo mais, e isso são fenômenos físicos que no mundo real a gente não vê. Eu acredito que quando o aluno vai para a animação, ele começa de repente a entender até um pouco de ciência da natureza, até um pouco de física, para entender a deformação dos objetos. Quando joga uma bola, todo mundo acha que a bola bate dura e volta. Não, ela foi, deformou, e isso a gente explica para eles. Ela foi, ela deformou, porque fisicamente ela deformou e voltou, e elasticamente ela voltou para você. A mesma coisa quando dá um soco, qualquer tipo de
E a animação, ela funciona muito bem para mostrar essas coisas físicas, porque a animação funciona por causa do exagero. Toda a ação física, ela tem que ser exagerada para justamente ser engraçada, né? Ela tem que ser dinâmica. O que eu queria jogar para vocês é justamente como é que a gente poderia melhorar, ou o que a gente consegue usar de todo o processo pedagógico que a gente criou aqui, de ensino, de literatura e ensino de animação, o que vocês veriam que a gente poderia de repente reproduzir isso em outro lugar? Como é que a gente poderia de repente levar isso para uma escola? Como é que a gente poderia levar isso para qualquer estado? E vocês acham que dá para construir um modelo para fazer isso? E o nosso método pedagógico, ele atualmente ele é eficiente ou a gente tem coisa para melhorar? Fala um pouquinho já. Falou, Jackson Ferreira, assistente de arte educador, rapaz negro de cabelos castanhos, tem uma tatuagem no pescoço. Alguma coisa, tipo assim, passa um processo diferente e a gente sempre obriga os alunos a cumprir. Assim, hoje vamos ensinar, por exemplo, a distorção. Então todo mundo tem que participar da distorção, todo mundo vai fazer até aprender. Não aprendeu, a gente refaz até aprender, auxilia, sempre ajudando. Então para mim é um método bom, porque só aprende na prática, né? Porque não adianta só falar, só mostrar, tem que fazer. Então como eles acabam sempre fazendo 2, 3 vezes, e tipo assim, sempre repete o processo, igual na próxima aula sempre revisa. Então é um método para mim muito interessante. E sim, é muito eficaz, porque igual se chegar agora ali no avançado, por exemplo, e pedir um processo que a gente fez no começo do ano, possivelmente todo mundo vai conseguir fazer pela insistência de praticar aquele ato. Então, para mim é um método bastante interessante e acho que ele funciona assim, se fosse repetir em outro lugar, daria certo. Interessante. Cristiane. Mesmo o lance da repetição, né? Os alunos até se cansam às vezes de tanto fazer os exercícios em sala. Faz 1, 2, 3, 4 vezes, sim. Passa, né? A manhã inteira, a tarde inteira fazendo, mas é assim que se aprende. É assim que se aprende. E foi um método desenvolvido aqui ao longo aí dos anos, né? Esse método da repetição, interessante. E tem a premiação depois, Ricardo. Né? Quando eles conseguem fazer o exercício certinho, a gente dá uma premiação para eles. É a maior motivação deles. Mas a grande satisfação, né, Júlio. é a gente poder chegar no final do projeto e ver as animações, né, dos alunos, né, poder ver o trabalho deles, né, as escolhas que foram feitas, né, os roteiros que foram criados, né, junto com os alunos, tudo com base no que a gente ensinou, né, tudo que foi falado, todas as dinâmicas que foram passadas, o excesso de repetição, né, que pode parecer até meio cansativo no começo, mas depois eles entendem, né, a lógica, e aí no final você poder juntar tudo isso e falar, agora vamos animar, né, vamos fazer um filme. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Agora, se nós tivéssemos que Sérgio. construir, a partir de todo esse know-how que a gente desenvolveu, a gente tivesse que construir uma metodologia para nós treinarmos os professores das escolas públicas para seguir o nosso método. O método Ilha da Imaginação de aprender a escrever e realizar filmes rápidos. Qual seria a melhor técnica? Você fala Júlio. em termos de ensinar animação ou tudo? Não, tudo. Na verdade, independente da técnica, qual seria o melhor formato para nós multiplicarmos o que a gente faz aqui em termos de aprender? A partir de um livro que a pessoa leu, ou uma historinha, ou um gibi, qualquer coisa, criar uma cena com os alunos, o professor de artes, qualquer professor que se interessasse, como é que a gente transporia esse nosso método para que ele pudesse multiplicar na escola pública, qualquer escola, na verdade. Bom, a primeira coisa seria a estrutura, né? Você tem que estruturar primeiro a escola para ela poder receber esse tipo de trabalho, ou seja, essa escola teria que disponibilizar de computadores, evidentemente, né, e ter os softwares instalados nesses computadores, né? E a gente faria uma escolha aí
né, entre um programa que é livre de direitos ou um programa que você tem que pagar uma licença, enfim. E a partir daí você capacitar os professores, né, trazendo eles aí para dentro desse universo. Mas eu penso numa coisa mais simples, por que não o stop motion? Ah, sim. Não, aí Porque eu não falo de pagar, para Sérgio. o Brasil. seria uma boa saída. Júlio. Seria uma boa abordagem, porque além da gente ter a simplicidade, né, de trabalhar com o celular, no aplicativo gratuito que você baixa no celular e com objetos do cotidiano e até o Pixelation, né, que foi algo que a gente fez aqui também nas oficinas, isso com certeza é muito mais fácil, né? E dá para ensinar conceitos de animação ali tranquilamente. E mesmo live action, Cristiane. que a gente tá fazendo esse ano aí nas oficinas itinerantes, a gente vê muitos replicadores, né? Professores que usam o livro que a gente dá nas oficinas, produz filminho com os alunos de acordo com a técnica que a gente ensina, né? Então a gente já viu muitos exemplos assim de professores replicando realmente esses conceitos, trabalhando o livro e as técnicas ensinadas, stop motion, pixelation, live action. Você vê que quando há interesse, há produção. A gente teve Ricardo. perto de Quirinópolis. Uma das escolas lá fez um trabalho em cima do livro que a gente viu agora esse ano, que é o da Malala. Saiu uma telejornal, um monte de coisa. A galerinha gostou tanto que fizeram esse trabalho. Foram vestidas a caráter. E vamos então Sérgio. falar um pouquinho das oficinas. Qual foi a grande dificuldade das oficinas? Toda a dificuldade, assim, dificuldade sempre tem, primeiro que são dos alunos e tal. Agora, o que vocês detectaram que funciona mais? Vamos falar dos problemas, vamos falar assim, do que funcionou mais, do que é possível a gente aprimorar para... Porque a oficina sempre vai ser caótica, sempre vai ter aquele monte de gente e tudo mais. Agora, vocês acham que a gente consegue estruturar uma metodologia para chegar? A metodologia que a gente já desenvolveu funcionou, ou a gente tem ainda como melhorar a metodologia de chegar com um pacote pronto e falar assim, vai funcionar? Assim, eu vejo Cristiane. a dificuldade assim, da estrutura disponibilizada pelas escolas, né? Acho que assim, uma das maiores dificuldades é assim, você ter um local apropriado para a realização da oficina. É claro que isso depende demais, né? Nem toda escola tem um espaço lá ocioso para isso. Mas se a gente tivesse esse amparo, seria bem melhor, porque às vezes você tem que parar a produção porque a escola não tem um local, e aí libera os alunos para o lanche, para o recreio, e como você produz uma atividade no meio daquele monte de alunos? É incrível, né? Primeiramente, sim, é a estrutura mesmo da escola que vai receber a equipe, né? Ter um lugarzinho ali adequado que seja, né? Para a realização disso. Outra coisa seria em relação à faixa etária dos alunos. Eu acho que os alunos mais novos, eles querem muito participar, mas eu acho que eles não absorvem tanto conteúdo quanto os maiores. Os maiores que eu me refiro são de 11 para cima, né? Abaixo de 11 anos, eles querem muito participar, realmente, eles são muito empolgados, mas eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Eu acho que eles absorvem menos aquele conteúdo ali. Então, outro ponto a se melhorar talvez seria em relação à faixa etária ali, daquele público, né, que vai receber a oficina. E em relação também ao tempo, né, de acordo com a técnica, às vezes o tempo é curto, né, então esse ano, por ser live action, eu achei que o tempo foi adequado, mas em anos anteriores, por exemplo, o stop motion, né, criar uma historinha, fazer os cenários, toda aquela estrutura, o nosso tempo era muito curto, né? Como as escolas Júlio. no Brasil, elas não disponibilizam um espaço adequado para arte dentro da escola. E isso, assim, isso me deixa até um pouco chocado, porque quando você está formando ali um cidadão, né, você está ensinando ali as matérias, as disciplinas curriculares e muito mais, mas a cultura e a arte, aí depois a gente, esse gargalo a gente vai ver lá na frente, né?
Mas as escolas, por exemplo, elas não têm teatro, né? Ou quando tem, está desativado, está entulhado de coisa. Está vazando água, né? Nunca é algo assim que é valorizado. E aí depois a gente fica assim, poxa, a gente não valoriza a cultura. Claro, se lá na base a gente não estrutura isso, né? Eu lembro que na minha época de escola a gente estudava educação artística, né? Não tinha educação artística. A professora chegava lá e não era culpa dela, ela não tinha preparo nenhum para dar aquela aula, né? Não se falava, não tinha uma abordagem artística necessariamente, era algo completamente assim, nem lúdico era trabalhado da maneira correta, né? Então isso eu acho que tem um peso muito grande. Esse projeto ele ocupa um espaço, ele preenche uma lacuna que realmente falta nas nossas escolas hoje, que é fazer com que a criança tenha um interesse pela arte, né, pela beleza de fazer algo, né, de desenvolver algo, de criar algo, de explorar realmente a imaginação. Agora, Sérgio, uma provocação. Para melhorar isso, vocês acham que funcionaria nós, ao contactarmos as escolas, que falam assim, nós vamos fazer oficina de excelência, sei lá, qualquer temática que fosse, nós fazemos primeiro uma reunião com um professor daquela escola e apresentasse o método, apresentasse o processo, apresentasse o resultado, para quando a gente chegasse na escola, nós já tivéssemos um professor que conhecia o que a gente ia fazer, o que chegou a apresentar para os professores o que vai ser feito? Para mim seria uma opção Jackson. interessante. Eu acho que ajudaria bastante na hora de executar o projeto. Então acho que seria uma opção viável. Apresentar o projeto para um professor na área, tipo assim, um professor de artes, por exemplo, que tenha mais conhecimento dessa área, né? Acho que seria sim uma opção interessante de se fazer. Amenizaria um pouco a dificuldade que a gente tem na hora de realizar o projeto. A gente teve uma Sara. experiência, né, que a gente estava fazendo um filmezinho e a professora, mesmo sem saber, né, qual era o processo do filme, ela nos ajudou e isso facilitou bastante na hora de produzir o nosso filme, né? Então, se a gente tivesse essa parte de explicar para o professor como vai ser, o que vai acontecer na nossa produção, a gente teria uma pessoa a mais para cuidar dos alunos, para nos ajudar na hora de produzir o filme, e assim até a questão do tempo ficaria mais adequada, né, de acordo com a técnica que a gente fosse usar. Júlio. O processo pedagógico hoje, cada estado, né, desenvolve a sua maneira, né, de trabalhar. Claro que tem uma diretriz nacional disso aí, mas é sempre interessante a gente lembrar que, como num projeto, nós somos os intrusos, né? Nós estamos invadindo o espaço deles, né? Nós é que estamos entrando no habitat deles, como se a gente estivesse ocupando ali exatamente, ocupando um lugar ali que, mas a gente tem que fazer, esse é o nosso papel mesmo, né? A gente tem que, se não for, provoca, quem vai fazer, né? Se não for a gente, quem é que vai fazer? Se não, esses projetos não existirem, para a gente buscar e tentar resgatar um pouco desse gosto pela leitura e pela arte, a gente vê que a escola, e não por, eu estou fazendo uma provocação aqui, não é porque os professores não querem, e realmente o método pedagógico ele quase que não permite, não dá espaço para isso, né? Essa questão é quase que pragmática. Nós ouvimos Cristiane. em uma determinada cidade que no ano que vem não seriam permitidos mais aos alunos saírem de sala para resolver atividades extras. Toda e qualquer atividade extra seria resolvida no contraturno. Então, exemplos como Ilha da Imaginação, por exemplo, teriam que rever, né, a didática para poder atuar aí nessa cidade. Não chegando no horário da aula para realizar a oficina, né? Teria que ser feito então no contraturno, de modo que os alunos não fossem tirados de sala, porque não só o IGA, né, participa disso tudo, mas existem outros projetos, né, de leitura,
implementação de escola. E só-se a isso Júlio. um grande número de escolas de tempo integral que estão surgindo também. Né? Enfim, tem que ver onde é que isso vai dar. Né? Sérgio. Para a gente fechar, a minha pergunta para vocês é: como é que vocês sentiram? Eu sei que desde o que vocês estão fazendo aqui, mas eu acredito que em alguns lugares a recepção foi boa e vocês tiveram um resultado bacana, um resultado melhor com a participação dos professores, ou a diretoria se interessa pela questão da arte. Como é que vocês viram esse cenário? Júlio. Para as oficinas, tá? Eu acho que quando começa a dar na sala e a gente vem passando pelo... Você fala... Sara. Quando a gente era bem recebido? Não, o retorno dos alunos, o retorno da escola. Quando vocês saíram, tipo assim, eu só fiz um filminho e o pessoal deu risada, ou a gente deixa alguma coisa? É muito interessante porque tem muitos alunos que eles têm muito interesse ou em atuar ou na arte em alguma parte. E lá, na hora que a gente faz o filme, a gente percebe que eles conseguem atuar bem, que eles interpretam o personagem bem. E quando a gente sai, a gente deixa pessoas assim, que estão motivadas, né? Eles ficam motivados a fazer aquilo. Eles veem a gente lá, é como se a gente estivesse ligando uma lâmpadazinha na cabeça deles, como se ninguém tivesse visto esse lado deles, né? Então eu fico muito feliz quando eu saio e eu percebo que a gente pode ter acabado de descobrir alguns alunos, alguns futuros atores ou atrizes, ou diretor ou diretora, porque são pessoas que têm talento, são crianças que já estou esquecendo a palavra quando você parece que nasceu para aquilo. Vocação. Tem uma vocação para isso. Vou passar projetos. Como a Sara disse, para mim é bastante gratificante perceber que tem gente realmente interessado no projeto. Igual algumas cidades que eu fui, na hora que a gente apresentou, falou o que ia fazer, algumas crianças vieram até mim e tipo, assim, mostraram roteiros tipo, assim, que só já tinham feito, ideias de cenário, ideias de filmes. Então, tipo assim, é interessante ver que crianças novas, né, pela faixa etária, têm interesse nisso. Algumas crianças tipo assim, realmente muito interessado no filme, em questão de atuar, igual a Sara falou, que percebe que tem um talento para aquilo, que realmente é algo que gosta, e que então o projeto, acho que ele está descobrindo novos talentos, novos roteiristas, atores, atrizes. Então é algo bem gratificante para mim perceber isso. Como já que vocês falaram, igualmente, ver crianças que têm a vocação ao mundo da arte é muito interessante num âmbito que algumas escolas não dão, como se fala, não tem estrutura artística, mas eles têm esse âmbito e aí ele desperta esse interesse, seja para continuista, como foi na live action, claquetista, continuista, diretor. Alguns que não quiseram ser atores mostram que querem ser ou storyboarders ou câmera e afins. E isso pode ser realmente alguém que vai seguir, porque teve esse clique, essa lâmpada acendeu. Esse contato com o projeto. Esse contato com o projeto eu acho que é muito importante para crianças que têm esse sonho, porque viram que realmente existe, que a maioria, por exemplo, pode aprender e conhecer mais velhos. Mas quando você é pequeno e você vai estudando desde pequeno, você melhora aquilo. Tipo, você vai tendo mais familiaridade. Vamos ver. Eu vejo que nós temos assim, Sérgio. uma expressão velha para carregar uma faca e o queijo na mão pelo seguinte: hoje, com os celulares, com os smartphones, todo mundo, essa molecada, todo mundo quer ser youtuber. A gente tem que entrar logo de cara com esse discurso. Um discurso de falar assim: nós vamos dar para você, nós vamos ensinar para vocês como entrar nesse universo, como criar suas próprias histórias, como vocês vão fazer. Imediatamente a gente catalisa o interesse deles. Por isso que eu quero atuar, é uma coisa que a gente já está recolhendo justamente por conta dessa explosão que tem dos youtubers, dos influencers e tudo mais. Eu acho que esse é um caminho muito legal para a gente pegar e justamente estimular eles a produzirem os seus próprios filmes. É desse tipo, quando a gente Ricardo. for apresentar
que a gente vai fazer lá, eu mostro que ideia, roteiro, storyboard, tudo. Só que aí, eles ficam assim, tá, eu vou fazer um filme. Você acha que um youtuber, ele faz todo esse processo, você tem que ter uma ideia, passar no papel, depois roteirizar aquilo direitinho para ele gravar. Ele não vai chegar lá simplesmente, né, falando para o aluno, ele não vai chegar assim, levantei, hoje eu vou falar sobre abacaxi. Não, ele tem que ter uma ideia primeiro, né, praticar a leitura e montar tudo isso. Eu vou cortar um pouco a sequência aqui, porque Sérgio. eu já trabalhei com várias turmas de jovens, assim, e toda vez que eu falava, bom, vamos ver, eu quero ser youtuber, porque eu não sei quem é youtuber, ganha não sei quanto, não sei o quê. Falava, ótimo. Você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre o quê? A quarta pergunta vai falar sobre o quê? Vou mudar a pergunta. Do que você sabe falar? Eu gosto de maquiagem. Aí sim, aí nós já temos um assunto. Se você quer falar, é a mesma coisa. A literatura serve para quê? Serve para a gente ter o assunto. Então o cara fala, você vai fazer o quê? Eu quero falar de futebol. Ótimo. Eu quero falar de penteado. Tem gente que ganha dinheiro testando produto de beleza para o cabelo. Para o cabelo, tem uma menina que ganha testando só coisa para cabelo. Tá? E agora o pessoal da indústria de cosméticos paga para ela fazer a avaliação, o benchmark. Ela fala assim, eu usei tal produto, olha como ficou meu cabelo. Ela mostra antes, vai lá, lava o cabelo, olha só, lava o cabelo e volta e fala, é uma porcaria, estraga o meu cabelo. Então, essa possibilidade da gente puxar o interesse deles é uma coisa que a gente vai ter que também, no nosso próximo planejamento, definir um pouco mais como é que a gente vai fazer essa abordagem. Agora vamos ter o Julinho. Eu colocando assim de uma maneira bem prática e realista, o audiovisual ele é uma consequência inevitável na vida das pessoas jogando diante. Nós aqui, eu por exemplo, aqui, o Sérgio, talvez sejamos a última geração que viveu antes dessa revolução. Hoje você tem uma câmera na mão. Falei por você. Hoje você tem uma câmera na mão e você tem a possibilidade de filmar tudo, né? Mas filmar tudo não é suficiente, né? Você não adianta fazer uma balbúrdia, apesar de que a gente acompanhando essa linguagem audiovisual com que eles estão se acostumando, ela é bem caótica. E eles têm, isso vai se resolver, né, de alguma maneira. Só que o que para mim, nas oficinas, né, o que eu acho que deixa assim de legal mesmo, de legado, né, é o fato da gente despertar, como todos ali já falaram, na cabeça dessa criança, a possibilidade de ela estar entrando num mundo que ela antes não teria, ela não saberia como, né? E porque isso vai muito além do audiovisual, porque pode ser que essa criança, ela não tenha queda para ser um ator, uma atriz, um youtuber, um influencer, um diretor, enfim, e vá se tornar um grande engenheiro, um médico, mas ela vai levar isso, abrir essa janela, né? Porque qual que é o diferencial? A gente está numa cidadezinha pequenininha, Inaciolândia, ou Denis Lopes, né, que é um distrito ali de Lopes, Paranaiguara, são cidadezinhas tão pequenininhas, mas que você consegue, sim, né, plantar uma semente. A gente tem hoje no curso aqui crianças que passaram pelas oficinas, passaram pelo curso de formação e hoje estão seguindo o caminho, né, estão trilhando o caminho da arte, prestando serviço para estúdios aí já e saindo daqui, né? Então eu acho que o mais importante é, mesmo que ele não vá seguir essa profissão, que não seja algo que ele goste, que ele se alinhe, mas eu acho que deixar plantar essa coisa de falar, puxa, o mundo é bom, Sebastião, né? Não tem isso. Não tem ex-aluno que hoje está... Ex-aluno que hoje é professor, né? Sabe? Aí. Complementando a fala do Júlio, essa
Cristiane. Em relação, por exemplo, a essas cidades menores, dizer para o aluno que ele pode sim produzir conteúdo para o mundo, né? A internet está aí para isso. Então, assim, aprendendo aquelas técnicas, fazendo da forma certinha, ele pode ganhar o mundo, por que não, né? Vai produzir para o YouTube. E complementando a sua fala também, hoje a gente usa como isca não só o YouTube, mas o TikTok, né? A galerinha está muito mais envolvida ainda com o TikTok, né? Que é uma rede só de vídeos, então eles ficam loucos quando a gente fala que vai fazer um vídeo e que eles vão aprender técnicas que eles vão poder usar para produzir os vídeos para o TikTok, enfim. E ficam mais loucos ainda quando a gente fala que a gente vai editar os filminhos produzidos no CapCut, né? Até o Jackson, o editor oficial, todo mundo já conhece o CapCut, é incrível, alunos pequenininhos, do mamando ao caducando, todo mundo já conhece o CapCut. Então, assim, é uma coisa muito acessível, né? Celular, o aplicativo, a internet, ou seja, o audiovisual é para todo mundo, né? Vamos despertar isso em cidades pequenas ou grandes, né? É inevitável. Júlio. É uma consequência desse novo mundo e essa verticalização do vídeo, né? Eu não sei onde isso vai parar, mas enfim, daqui a pouco eu acho que o cinema, a tela eles vão ter que virar, porque essa molecada não consegue ver o horizontal, o wide. Mas é isso. Mas o cinema não acaba. Sérgio. Nem quando surgiu a fotografia, a pintura vai acabar. Aí depois surgiu o cinema, a fotografia vai acabar. Não acaba. Ele só absorve e evolui. Absorve e evolui. Por que as pessoas falam assim, por que se vende tanto fazer home theater quem tem home theater em casa? O cara só não quer ir no cinema, mas ele está replicando o cinema dentro da casa. Para concluir, eu acho o seguinte, qual é a nossa missão aqui e qual ela quanto ela satisfaz a gente. Às vezes a gente não percebe. O que a gente faz aqui pode parecer um trabalho, é cansativo, é complicado, a gente tem muitos problemas de chegar na escola, problemas com os alunos, problemas de infraestrutura. Agora, o resultado que a gente colhe é um negócio que muitas vezes, não sei para vocês, mas para mim fica claro, o que a gente colhe é uma coisa que transcende o que a gente faz na vida. Se cada vez a gente chegar em casa e falar assim, eu estou dando para cada uma dessas crianças o martelo do Thor, porque parece que nessas cidades pequenas, nas cidades que não estão fora dos grandes centros, parece que existe uma redoma, um campo de força, que não deixa o pessoal ver que fala assim, eu posso sair daqui, eu consigo fazer coisas para fora daqui, eu consigo quebrar essa parede de cristal que diz que eu nasci aqui, eu vou ter que ficar aqui, que eu não posso fazer coisa para o mundo, que eu não posso evoluir, que eu não posso ir para o grande centro, eu posso ir para o exterior, eu posso fazer... Esse é o nosso trabalho. A gente agora não vai colher, a gente não sabe. Colhe assim, os alunos que estão começando a trabalhar para fora e tudo mais. Mas nas oficinas a gente não sabe. Mas de repente um moleque lá de Paranaiguá, não sei o quê, ficou aquele treco lá e falou assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E isso é o grande lance nosso. O distrito de São Simão Ricardo. tem um aluno, um ex-aluno que está dando monitoria, o menino está voando baixo. É isso, né? Ministério do Turismo e SPIC Brasil apresentam Aqui Suas Ideias Viram Histórias. Acesse ilhadaimaginação.com.br.